Olá, boa noite. Hoje é dia 6 de setembro de 2024. Nessa edição, vamos entrevistar os candidatos da Chapa 2 que estão na disputa do segundo turno das eleições UFO 2024. Incêndio nas imediações do Campus Glória. Alunos, docentes e funcionários tiveram que sair às pressas do campus. E hoje tem agenda cultural. O informativo TVU começa agora. Conforme anunciado aqui no informativo TVU, ontem o presidente Lula esteve aqui em Uberlândia para a inauguração do novo bloco do Hospital de Clínicas da UFO. A reportagem completa é de Nayara Chá e você confere agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Uberlândia para inaugurar o novo bloco do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O hospital vai atender cerca de 2 milhões de mineiros, com foco nos moradores do Triângulo, e conta com um pronto-socorro com capacidade para 249 leitos. A cerimônia contou com a participação de ministros do governo, autoridades locais e com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Quioro, e a primeira-dama, Janja. Esse foi o compromisso que eu assumi, é de provar que esse país vai voltar a ser um país grande, que trata do seu povo com respeito, que trate da família com carinho e desperte na juventude brasileira a ideia e a certeza de que não precisa nascer em berço de ouro, de que não precisa ser rico para ter oportunidade de ser doutor nesse país. A construção do bloco 8D-JU foi iniciada em 2012. A construção passou por diversas paralisações ao longo do tempo e foi retomada efetivamente em 2022. Agora, a partir da inauguração, ela será liberada para uso em etapas. Essa transferência do atual pronto-socorro para cá, trazendo os pacientes, aqueles que estão lá em maca, no corredor, isso vai acabar, né? Humanizando esse atendimento, que é uma coisa que a gente sempre preza muito aqui dentro do hospital. E a partir daí, para que isso aconteça, na verdade, precisa ter também os exames de laboratório e de imagem, que já estão aí, né? O tomógrafo está instalado, a hemodinâmica, né, para fazer cateterismo e tudo já está aí também, começa a ser testado agora a partir do dia 9. Tendo isso, ótimo. E aí, o que mais? As camas precisam chegar. Já foram compradas, o prazo de entrega são importadas até o meio agora de setembro. A partir daí, montar, claro, a gente vai precisar de recursos humanos também, não pode ter paciente lá sem o pessoal técnico, enfermagem, médico, enfermeira, pessoal de apoio, né? Foram investidos 24,7 milhões de reais pela EBSER/MEC, 12 milhões de reais pelo governo de Minas Gerais e 12 milhões de reais destinados pelo Ministério Público Federal. A previsão é que o espaço seja ocupado integralmente até o fim do primeiro semestre de 2026. Senhor Presidente da República, desde a federalização da Universidade Federal de Uberlândia, ocorrida em maio de 1978, esta é a primeira vez que nossa universidade é honrada com a visita da mais importante autoridade do Brasil. Sua presença aqui, com a Janja e seus ministros, nessa data já está incluída e eternizada na belíssima história da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, e mais um incêndio em Uberlândia nessa tarde por volta das 2h25. As chamas estavam próximas do Campus Glória, da UFO. Alunos, docentes e servidores tiveram que sair às pressas do local. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado na vegetação seca e também por conta da baixa umidade e se alastrou rapidamente bem próximo aos prédios da instituição. Como podem conferir nas imagens, as chamas altas e a fumaça podiam ser vistas de longe. Entramos em contato com a assessoria de comunicação da UFO, que nos informou que, apesar do dano ao meio ambiente, não foi registrado prejuízo material à UFO. Segundo Jaderson Christian Ferreira, assessor da Prefeitura Universitária, são feitas roçagens regulares nas áreas próximas aos prédios e as vias de acesso, além de aceiros em lugares estratégicos, como em pontos de energia elétrica e de cabeamento de rede de internet. A Polícia Militar também compareceu ao local.
Agora mudando de assunto, já foram mais de 400 apresentações, mais de 95 mil pessoas assistiram à peça no Brasil e também no exterior. A montagem recebeu 25 prêmios nacionais e internacionais. É Tom na Fazenda, que chega a Uberlândia através do projeto Na Rota das Culturas. Na coletiva de imprensa, o ator e idealizador Armando Babaioff, junto com outros atores como Denise Del Vecchio, Camila Nari e Gustavo Rodrigues, compartilhou insights sobre a produção e a trajetória de sucesso da peça Tom na Fazenda. Com mais de 400 apresentações no Brasil e no exterior, a peça continua a emocionar o público com sua narrativa intensa e provocativa. Eu espero que o público de Uberlândia se emocione, se divirta, se distraia, esqueça um pouco da vida, mas ao sair do teatro, saia cheio de vida, cheio de vontade de mudar, de entender um pouco o outro, de ter um pouco mais de empatia. E eu acho que o teatro é essa ferramenta. Escrita pelo canadense Michael Mark Bouchard, a peça aborda questões como preconceito, tendo a homofobia como tema central. A versão brasileira, traduzida e protagonizada por Babaioff, estreou em 2017 e já recebeu mais de 25 prêmios nacionais e internacionais, destacando-se pela profundidade e execução. É um texto muito bem escrito, uma encenação do Rodrigo Portela que conecta e você não pisca, você quer saber o que vai acontecer depois e depois e depois. A gente não falou sobre isso, mas é um thriller psicológico a peça. A peça é um thriller, se passa em 9 dias. E você, quando senta para assistir o espetáculo, num piscar de olhos a peça passa. A história, que já conquistou mais de 95 mil pessoas, fala sobre a complexidade das relações humanas e como o preconceito e a mentira podem moldar as vidas. Oferece uma oportunidade de reflexão sobre temas atuais e universais, trazendo as experiências e os desafios das diferentes culturas sem perder a essência. Quantas vezes a gente não ficou sabendo coisas da vida dos nossos filhos? Quantas vezes a gente foi enganada? Quantas vezes a gente não precisava ser enganada? Então, eu acho que todas as mães vão ter, em algum canto, se identificar com essa situação dessa mulher, viúva, sozinha, batalhando pelos 2 filhos. E está de volta em Uberlândia o Palco Giratório, um dos eventos mais relevantes do calendário cultural brasileiro. A repórter Nayara Chaya tem mais informações. É isso mesmo, Uberlândia tem recebido diversos eventos culturais, muitos deles gratuitos, e hoje eu estou aqui com o Henrique, que é analista cultural, para falar um pouco sobre esses eventos. Henrique, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre como a população tem recebido esses eventos aqui em Uberlândia. Olha, poderia ser melhor assim, a adesão da população, né? Muita gente às vezes perde a oportunidade de grandes espetáculos, de pessoas e artistas que vêm do Brasil apresentar aqui nos palcos de Uberlândia, às vezes por não estar ligado na programação, né, das instituições ou dos teatros, e acaba não vindo, né? A gente tem tido sim uma adesão da população, mas com certeza poderia ser melhor. Sim, até porque é um evento gratuito, né? E como que funciona isso de ter esses eventos culturais gratuitos aqui para Uberlândia? Eu acho assim, que é uma oportunidade para a população de Uberlândia, né? Assim, o SESC, que é integrado ao sistema FEComércio, tem essa missão de democratizar o acesso da arte e cultura para todas as pessoas, né? Então, acho que é uma grande oportunidade para as pessoas verem espetáculos do Brasil que passam pelos palcos daqui, né? A preços gratuitos ou a solidários mesmo, como a doação de alimentos, que é a praxe do SESC muitas das vezes, né? Esses ingressos solidários, basta doar 1 quilo, 2 quilos de alimentos para acessar os nossos eventos. É isso, muito obrigada, Henrique. E é isso, o Palco Giratório finaliza hoje, mas não precisa ficar triste. Lá no sesc.uberlândia, a página do Instagram do Sesc, você tem acesso a diversos eventos culturais, como o Henrique falou, gratuitos ou com ingresso solidário com um alimento destinado para o Mesa Brasil, e que a população pode participar e prestigiar também. Volto com você aí no estúdio. E já que a gente está falando de cultura, é hora de conferir a nossa agenda cultural. Boa noite, e boa noite também ao pessoal que nos acompanha. Finalmente é sexta-feira, e com ela a nossa querida agenda cultural.
O grande sucesso do teatro brasileiro chega a Uberlândia. Tom na Fazenda estará na cidade de hoje até segunda. As apresentações acontecem às 8 da noite com intérpretes de Libra, exceto no domingo, que acontece mais cedo, às 6 da tarde. Todo o evento é lá no Teatro Municipal. E aí, pessoal de Uberlândia? Acabei de chegar na cidade de vocês. Eu me chamo Armando Babaioff, sou ator e produtor do espetáculo Tom na Fazenda, que neste final de semana vai subir no palco do Teatro Municipal para 4 únicas apresentações, dias 6, 7, 8 e 9 de setembro. O Mais Que Viaduto está de volta, com muita música alternativa e independente aqui de Uberlândia. O Mais Que Viaduto já está na sua 3ª edição e é um evento que eu particularmente gosto muito, mas eu vou deixar aqui o João Lucas, que é o produtor, falar um pouco pra gente. João, fala pra gente o que é o Mais Que Viaduto. Oi, Nayara. O Festival Mais Que Viaduto é um festival de música para celebrar a potência da música independente de Uberlândia. É um festival que recebe também feira de artesanato, tem seus parceiros de alimentação, de bebidas, e é uma celebração mesmo, assim. A gente entende que Uberlândia tem muitos bons artistas, tem uma cena independente autoral muito forte, mas que acaba não tendo muito espaço. Então a gente veio com esse intuito mesmo de somar, né, essa cena e dar mais espaço para esses artistas, que acho que é muito importante e fundamental. Sim, com certeza. E o que o público pode esperar de amanhã aqui no evento? Nessa 3ª edição, que acontece dia 7 de setembro, sábado, que começa às 3 às 22 horas, o público pode esperar muita música. A partir das 3 horas a gente já tem a DJ Chuchu Rocha esquentando aqui o rolê com a pista de DJ. Vai ter Candela também, Funk, Civine, a banda Zonta, e para encerrar a lendária banda mineira Porcas Borboletas, né? Se a gente está celebrando aqui a cultura e a música de Uberlândia, acho que o Porcas representa muito bem. Então é só vir, entrada gratuita, vir para celebrar e curtir mesmo. O filme recomendado de hoje é Close. Conta a história de 2 amigos de infância, o Léo e o Remy. O longa atravessa a beleza de uma amizade até o luto pela perda dela. Por conta da sua grande intimidade, tiveram sua amizade questionada, o que causou um término trágico. Isso só aconteceu quando os dois entraram em uma nova turma da escola. O afastamento lento dos dois começa pelo Léo, evitando o contato físico com seu amigo Remy na escola e também quando estão sozinhos. E aí, prontos para curtir o fim de semana? A agenda cultural de hoje acaba aqui. Até a próxima! Agora o nosso assunto é segundo turno, eleições UFO. A nossa equipe conversou com a candidata Catarina Azeredo, da Chapa 2, e ela destacou algumas propostas para a Universidade Federal de Uberlândia. Confira. A chapa Carlos Henrique e Catarina reconhece a importância do Hospital de Clínicas como um grande hospital de ensino que tem uma importante atuação na formação de profissionais da área da saúde, na produção de ciência e conhecimento na área da saúde também, portanto, um campo de prática, né, e de pesquisa, e também de interface com a comunidade a partir da extensão. O Hospital de Clínicas é a maior referência em cuidado para a população atendida pelo SUS da nossa macro-região em média e alta complexidade. Dessa forma, a gente reconhece que os principais responsáveis são os profissionais que lá atuam, né? Então, pretendemos valorizar os servidores RJU que atuam dentro do HC. Como fazer isso? A partir de uma repactuação do contrato com a EBSER em nível central, para que seja levado em consideração as particularidades e a história do Hospital de Clínicas da UFO. Nós entendemos que o Hospital de Clínicas ele é UFO, né? E como tal, a reitoria vai estar muito próxima do hospital durante toda a nossa gestão. Portanto, nós temos um programa Diálogos com a Reitoria, em que nós vamos estar presentes dentro do hospital, não só com a alta administração, mas também com todos os servidores, passando nos setores para identificar as demandas ao longo da gestão e poder responder a elas. Uma das questões que já nos foi demandada e é um compromisso na nossa carta-programa é a ampliação das 30 horas dentro dos setores do hospital que cumpram os requisitos do decreto. A outra questão é um programa, um planejamento qualificado para que os servidores
servidores possam ter os seus afastamentos para se formarem em nível de especialização, mestrado e doutorado, reconhecendo que, por ser um hospital de ensino, a gente precisa que os servidores tenham acesso à qualificação e o afastamento para cursar essa qualificação. Para além disso, a gente entende que tem aspectos de ambiência do hospital que precisam ser melhorados e que dependem de investimento, então nós vamos buscar investimento para melhoria de alojamentos, para que a gente tenha o retorno das refeições sendo oferecidas para os plantonistas, né, dentro do restaurante do hospital, lanches que também sempre foram servidos para os profissionais que atuam no hospital de clínicas. Entendemos que precisamos ter uma política séria de combate a toda forma de assédio, violência e discriminação dentro do ambiente hospitalar, que infelizmente é uma realidade que a gente também tem observado. Pretendemos trabalhar de forma transparente e democrática na escolha das lideranças do Hospital de Clínicas, respeitando sempre as decisões e respeitando uma gestão baseada em competência. Então, acho que, em linhas gerais, seriam essas as propostas. Para os campi, a gente entende que melhoria de segurança precisa envolver o entorno dos nossos campi, não só aqui de Uberlândia, mas também dos demais municípios. Então, para isso, a gente espera contar com a Polícia Militar, a partir de uma parceria, para que tenha um maior monitoramento, uma maior ronda no entorno. A gente sabe que alguns campi são mais vulneráveis, né? O campus Umuarama, ele é aberto e, portanto, a gente tem entrada, nós temos vários relatos de furtos dentro e fora da universidade. Então, a primeira coisa é reforçar isso. Dentro dos campi, aumentar o vídeo monitoramento, promover uma poda das árvores com mais frequência para que também reduza os espaços em que tem muito sombreamento e aí isso gera risco para a população, melhorar o nosso contrato. A gente tem a intenção de rever o contrato com a vigilância que a gente tem hoje, porque ela é uma vigilância prioritariamente patrimonial e a gente precisa de uma vigilância também em termos de segurança, né? E, para além disso, a gente pensa em trabalhar com tecnologia, pensando em possibilidades de aplicativo ou mesmo de alguns botões de pânico a partir de pequenos postes, como tem em outras universidades também, que a pessoa, se sentir em risco dentro do nosso campus, pode acionar e isso gerar o acionamento direto do setor de vigilância da UFO. Nossa primeira proposta para o restaurante universitário, que está na nossa carta-programa, né, desde o início, é o restaurante aberto aos fins de semana, então, o restaurante aberto todos os dias da semana. Isso porque a gente entende que o restaurante universitário é uma importante política social, né, e que permite que a gente não tenha tanta evasão de estudantes, permite o acolhimento e a permanência dos estudantes, em especial aqueles mais vulneráveis. Para a gente, a alimentação é dignidade do estudante e, por isso, nós vamos trabalhar. A gente já fez os cálculos, sabemos que é viável economicamente garantir a abertura desse restaurante universitário aos fins de semana, então esse é o nosso compromisso. Outro compromisso é que a gente tenha o retorno do suco a partir das polpas de fruta produzidas pela nossa fazenda, né? A gente entende que isso é importante, porque o suco, ele não só melhora a qualidade nutricional da refeição, mas nele está envolvido pesquisa, extensão, ensino, porque a fazenda é um espaço de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, se a gente investe dentro da fazenda, nós estamos investindo para a melhoria da segurança da fazenda, porque vai ter um contrato, né, envolvendo essa relação de compra, e isso vai melhorar a qualidade também das nossas fazendas e do nosso RU. Para além disso, pensando na nossa relevância social, a gente vai rever o contrato assim que seja possível, para que o nosso contrato preveja a compra de 30% dos alimentos a partir da agricultura familiar, como já é feito na ESEBA. Nós entendemos que nós temos um papel social de valorizar a economia local e os produtores locais. Em termos de infraestrutura, a gente precisa trabalhar para aumentar a acessibilidade dentro dos nossos campi, isso especialmente, né, a gente vê em alguns campi, e aí pensando, Monte Carmelo tem demandas muito importantes, Patos de Minas também, o campus Umuarama, o campus da Educação Física e Glória precisam de um grande investimento em infraestrutura. A gente pretende trabalhar principalmente, né, nessa parte de calçamento, pensando na segurança e na acessibilidade desses campi. E, claro, trabalhar junto ao MEC para conseguir mais recursos. Agora a gente tem o PAC-MEC, então a gente se compromete a concluir as obras que já estão em andamento e aquelas que já tiveram recurso liberado e buscar recursos extra-orçamentários também para conseguir ter o alcance, né, e a previsão de tudo que a nossa universidade precisa. Em relação à gestão de pessoas, a gente entende que ampliar a política de 30 horas, de flexibilização para 30 horas para além da área hospitalar, né, nós entendemos que é possível fazer isso também para a área acadêmica. Entendemos que
dentro da área acadêmica, né? A gente pode ainda ter o PGD, né, que é o nosso programa agora do teletrabalho e que também muda a forma de avaliar o trabalho do técnico, não baseada no presenteísmo, mas sim no resultado. A gente entende que as 30 horas e o PGD são complementares, eles não são excludentes e, portanto, vamos valorizar isso. Da mesma forma que no HC, um combate efetivo ao assédio, toda forma de assédio, como dando celeridade a todas as denúncias, então, para que as pessoas tenham respostas rápidas dentro de um prazo razoável para suas denúncias, que as apurações sejam feitas de forma adequada, então, se a gente tem denúncias de assédio sexual, por exemplo, que seja analisada por uma comissão que seja composta por mulheres, né, para garantir isso. Para além disso, a política de qualificação que a gente pensa para o HC também é uma política de qualificação importante para os nossos servidores e servidoras. Garantir a continuidade e ampliação da ADS, né, que é também para que os servidores tenham uma flexibilização de carga horária para se qualificarem. Para além disso, a inclusão de técnicos e técnicas em programas de pós-graduação, para que eles possam se formar. Então, a partir de vagas extras, né, nós vamos construir caminhos em relação a isso e fortalecer o antigo NAS, que agora é o ACER, né, que presta uma assistência à saúde a todos os nossos servidores técnico-administrativos da Universidade Federal de Uberlândia. Esse fortalecimento a gente vai buscar parcerias, né, e formas de garantir a sustentabilidade. Precisamos regulamentar o ACER dentro da universidade e garantir a sustentabilidade dele. Quero, como considerações finais, né, reafirmar o compromisso do Carlos Henrique e da Catarina como universidade ética, democrática. Nós vamos usar a autonomia da universidade para trabalhar dentro de normas que permitam que a gente acolha toda a nossa comunidade, que a gente não trabalhe com normas baseadas só no geral, mas que a gente tenha as especificidades dentro dessa norma, e para isso a gente vai usar a nossa autonomia, baseada na excelência. Então, nós queremos cada vez mais fortalecer as nossas parcerias, né, a nossa pesquisa, garantir captação de recurso externo, valorizar nosso servidor. A gente vai trabalhar muito com a dignidade, com a humanização dentro da Universidade Federal de Uberlândia, e pretendemos ainda garantir que a universidade seja um espaço acolhedor, com atividades de cultura, trabalhando com a cultura, né, enquanto um mecanismo também de ensino, pesquisa e extensão, trabalhando com a extensão combinada com o ensino e com a pesquisa também de forma integrada. E, por fim, quero pedir aqui, né, o apoio e o voto de todo mundo que se identificar com a nossa chapa. Vote chapa 2, Catarina e Carlos Henrique, para a reitoria da UFO, no nosso próximo pleito aqui nesse segundo turno. Bom, e você acompanhou agora a entrevista da candidata Catarina Azeredo, da Chapa 2, que respondeu algumas questões sobre a Universidade Federal de Uberlândia. E aqui no estúdio a gente recebe presencialmente, ao vivo, o candidato Carlos Henrique de Carvalho, também da Chapa 2. Boa noite, candidato. Boa noite, é um prazer estar novamente aqui com vocês para nós discutirmos a nossa proposta da Chapa 2, Carlos Henrique e Catarina. A gente agradece. Primeiramente, também quero parabenizá-lo por essa segunda etapa, agora que o senhor e a candidata Catarina estão no segundo turno. Eu que agradeço e vamos ver, né, esperamos que nós sejamos escolhidos, né, no dia 11 e no dia 12 pela comunidade universitária para nós estarmos à frente da gestão 2025-2028. Candidato, hoje a nossa dinâmica vai funcionar da seguinte forma. Temos esta urna com 15 questões, 15 temáticas. Eu vou sortear 5 questões e o senhor terá 10 minutos, dentro desses 10 minutos, para responder essas 5 questões. Okay. Certo? Vamos começar então? Então o senhor pode administrar esse tempo de 10 minutos, né? Para responder essas questões. E a primeira temática, fundações. Quando quiser. A Universidade Federal de Uberlândia tem 4 fundações. FAO, FAEP, Fundap e RTU. Né? Eu presidi o Conselho Curador da FAO desde 2017, final de 2017 até 18 de junho de 2024. As fundações, elas são autônomas à universidade. Nós devemos dar autonomias para essas fundações, para que elas apoiem a Universidade Federal de Uberlândia. Mas essas fundações, para dar um apoio saudável, elas têm que estar saudáveis, financeiramente e economicamente.
Nós temos que entender que as fundações, elas não são propriedades da Universidade Federal de Uberlândia, elas são instituições privadas sem fins lucrativos. Então, o exemplo da FAO, eu estou dizendo a FAO, porque eu estive, né, à frente do seu conselho curador durante esse período, ela estava em 2017 numa situação bastante difícil. Nós entregamos a FAO em 2024 totalmente saudável. A FAEPO vai no mesmo caminho, a Fundap e eu creio que a RTU também caminham nessa direção, mas nós devemos ampliar essa autonomia das nossas fundações para que elas possam, de alguma maneira, estarem dentro, né, daquilo que é a missão dela, os fundamentos principais dela, que é apoiar a nossa universidade nos seus projetos de ensino, pesquisa e extensão, com toda a autonomia para também apoiar outras instituições. Eu vejo que aí é o caminho para que as nossas universidades, né, para que as nossas fundações, consigam realmente ter um amplo apoio, né, e apoiar tudo aquilo que nós possamos ter em relação às necessidades das nossas universidades. Nós devemos dar apoio aos projetos, nós devemos dar apoio aos nossos pesquisadores, mas a Universidade Federal de Uberlândia não pode, né, a FAO, né, a Fundap, a RTU e a FAEPO, elas não podem se concentrar apenas na UFO. Elas têm que ampliar os seus horizontes. Certo. Resposta concluída então, candidato? Concluída. Vamos então à segunda questão. Campus Monte Carmelo. Campus Monte Carmelo, eu acho que nós temos que pensá-lo de várias dimensões, mas eu vou citar 2 aspectos aqui. Nós devemos revitalizar o campus dando uma identidade para ele. O campus Monte Carmelo, quem o conhece é quem mora em Monte Carmelo. Ele não tem uma identidade visual, ele não tem a marca UFO, e isso causa alguns prejuízos em termos de pertencimento. Parece que é mais um prédio no meio de uma área que ainda o seu entorno não está habitada. Então nós devemos ter essa identidade, transformar o campus, que ele tem condições para isso, talvez numa área de lazer aos finais de semana. Nós devemos melhorar a iluminação, e uma coisa que me preocupa muito é o acesso, porque o acesso é feito por uma MG, e essa MG ela não tem as melhores condições de segurança para fazer a travessia para o campus, né? Então eu vejo que essas são os 3 principais pontos que nós devemos, né, trabalhar para considerar o campus Monte Carmelo. E também depois concluir, com captação de recursos externos, construir os prédios necessários para que a nossa área de ensino e de pesquisa tenha as melhores condições. Certo, candidato. Vamos então à terceira questão sorteada. Lembrando que hoje estamos recebendo o candidato Carlos Henrique de Carvalho, da chapa 2. Campus Patos de Minas, candidato. Campus Patos de Minas. Talvez seja o que necessite de um maior investimento no atual momento, né? Nós temos um prédio que não foi concluído, é o único prédio do campus Patos de Minas, e todas as demais dependências são conveniadas com o Unipam. É uma parceria saudável, é uma parceria importante para que o campus Patos, né, se desenvolva em termos de pesquisa, de ensino e de extensão. Mas, por outro lado, nós temos que pensar também que o campus, além das questões estruturais, nós devemos pensar como que, né, podemos potencializar a criação de novos cursos dentro do campus, né, Patos de Minas. Isso nós temos que discutir com a comunidade, nós temos que discutir com as unidades acadêmicas aqui na Universidade Federal de Uberlândia e propor cursos que atendam à realidade social do entorno de Patos de Minas. Eu acho que esse é um dos pontos mais fundamentais para a consolidação do campus Patos de Minas, da Universidade Federal de Uberlândia, lá em Patos de Minas. Então eu vejo isso como um dos aspectos principais. Ok, resposta concluída. Misturando aqui, a quarta questão sorteada, candidato Carlos Henrique. Campus Glória. Campus Glória. Estive lá no início da semana, segunda-feira,
Nós temos, primeiro, né, rever todo o processo de estacionamento. Está todo, assim, é impraticável do jeito que está lá. Não é acessível, causa muita poeira, esse tempo está horrível. Nós devemos também rever o plano diretor, porque o plano diretor do Campus Glória já tem praticamente 15 anos. Nós temos que pensar como que nós vamos buscar recursos para que nós possamos viabilizar, né, a consolidação do campus. Eu acho que nós devemos também, né, ter uma perspectiva de ter o parque tecnológico lá. O parque tecnológico está lá instalado no Campus Glória. Nós já conseguimos outros laboratórios para que sejam integrados ao Campus Glória, mas isso é muito pouco ainda. O Campus Glória é o futuro da Universidade Federal de Uberlândia. Então, quando nós buscarmos, né, recursos extra-orçamentários, né, junto ao governo federal, nós temos que redesenhar para o nosso plano diretor e discutir internamente, junto a todas as nossas unidades acadêmicas, como que nós vamos habitar o Campus Glória de uma maneira consistente e definitiva. Né? Que lá, se há algum espaço para a Universidade Federal de Uberlândia se expandir, está hoje, pensando em Uberlândia, é somente no Campus Glória. Certo. Vamos então à quinta e última questão sorteada. Calendário acadêmico. Calendário acadêmico. Nós temos o calendário 2024-1, que está em andamento, e nós vamos iniciar, né, no dia 9 de dezembro, o calendário 2024-2. E ele termina no dia 12 de maio. Então, qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é sentar com a comunidade, criar uma comissão, ver cenários, porque nenhuma proposta que foi apresentada indicou quais são os impactos e quais são os benefícios de uma constituição de um calendário que seja realmente definitivo. Eu venho reiteradas vezes dizendo que nós discutimos o calendário 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e vamos discutir em 2025, com qualquer um que esteja à frente da gestão superior. Então, esse é um ponto fundamental. Nós temos que colocar um ponto final nisso. E colocar um ponto final nisso significa você ter cenários e a comunidade, às vezes, não ter apenas um cenário, às vezes ter mais de um cenário, pensando nas especificidades, tanto de cursos quanto dos nossos campi. Seja em Patos de Minas, seja no Pontal, seja em Monte Carmelo, seja aqui em Uberlândia, ou, né, Santa Mônica, Umuarama, Educação Física e Glória. Eu acho que nós devemos ter uma discussão madura e pensando em colocar, né, termo, né, nessa questão do calendário que já vem se arrastando desde 2020. Certo. Produção, o candidato Carlos ainda tem um tempinho, mais ou menos uma média de 1 minuto e meio, mais ou menos 1 minuto e 40. Se o senhor quiser aproveitar esse tempo, então, dentro desses 10 minutos, para as considerações finais. Eu reitero, né, os princípios que a Catarina disse. Nós somos um grupo que está propondo uma discussão ética, uma discussão equitativa, uma discussão equânime sobre a nossa universidade. Nós queremos uma universidade inclusiva, democrática e participativa, que as coisas sejam transparentes da melhor maneira possível e que a comunidade participe das principais decisões que nós vamos tomar junto à reestruturação de alguns aspectos da Universidade Federal de Uberlândia. Eu venho reiterando também que nós estamos chegando no limite, né, da perda de identidade das nossas universidades. Isso não ocorre só com a Universidade Federal de Uberlândia, mas é importante que a Universidade Federal de Uberlândia tome um posicionamento relacionado a essa questão, né, de toda a nossa estrutura que está ficando sucateada por falta de recursos do governo federal e nós estamos perdendo os nossos alunos. Então reestruturar a nossa universidade, reintegrá-la junto à sociedade, trazendo alunos, e para isso eu peço o voto de vocês, o voto na chapa 2, UFO com você, Carlos Henrique e Catarina, no dia 11 e 12, né, de setembro, a semana que vem, para que nós
possamos mudar essa realidade. E eu venho reiterando também, a UFO merece Carlos Henrique e Catarina como reitor e vice-reitora da nossa universidade. Conto com o voto de vocês no dia 11 e no dia 12. Certo, tempo concluído. A gente recebeu aqui no Informativo TVU o candidato Carlos Henrique de Carvalho, da Chapa 2. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a participação aqui. Uma boa noite e uma boa sorte. Obrigado. Bom, o Informativo de hoje termina aqui. Essas e outras informações você confere às 9 da noite no Jornal da Cultura. Um ótimo fim de semana para você e uma boa noite.